Olá, estudante, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de projeto integrador, agora vamos à unidade 2 do módulo 2. Nessa unidade, ainda estamos trabalhando com a identificação e apresentação do problema, mas agora já vamos caminhar para a concepção da solução. E para desenvolver essa ideia, nós vamos descrever algumas estratégias, algumas abordagens, alguns esquemas e também falar um pouquinho, de forma um pouco mais aprofundada, sobre os mapas mentais. Revisando a nossa trajetória de projeto integrador, já passamos pelas 2 unidades do módulo 1, onde realizamos as nossas visitas, fizemos as nossas entrevistas, coletamos os dados e informações, e também já discutimos a unidade 1 do módulo 2, onde começamos o processo de detalhamento e de aprofundamento sobre os dados e informações coletadas, o detalhamento do problema, a descrição do problema de forma um pouco mais clara e aprofundada, e a partir de agora, nós vamos entrar naquele ciclo, naquele processo de sempre estar repensando, e para isso existem estratégias e abordagens que nós vamos estudar agora. Lembrando que, nessa unidade, nós vamos repensar, ajustar a solução, dialogar, colaborar, né, para coletar sugestões do grupo e, se possível, até da comunidade externa. Então, observem que o Design Thinking ele é um processo de ciclo constante. Nós estamos sempre revisitando o problema e tendo que revisitar alguma estratégia anterior, e com isso nós vamos caminhando e fortalecendo a nossa proposta de solução e o nosso projeto. Então, agora, lembrando que no módulo anterior, nós refinamos o nosso problema, descrevemos o problema, utilizamos estratégias para identificar fatores que têm impacto nos dados e nas informações que foram coletadas, que teriam impacto na própria solução, construímos matrizes 2x2, mapas de empatia, mapas mentais, construímos o choque de realidade, documentamos esse choque de realidade, identificamos fatores que podem ter influência também no problema e estamos incorporando tudo isso ao nosso plano de ação. Agora, vamos começar a refinar a nossa ideia. Uma vez que já temos o problema muito bem compreendido, muito claro para todo o grupo, nós precisamos convergir mais uma vez na busca de uma ideia que seja consenso para todos. E para isso existem técnicas e ferramentas, algumas delas já exploradas na unidade anterior. Na unidade anterior, falamos sobre o choque de realidade e a descrição do problema como 2 técnicas fundamentais para o refinamento da ideia. A partir delas, além de identificar mais adequadamente o problema, a gente já começa também a pensar um pouquinho mais na solução. E nessa unidade, nós vamos estudar mais 5 técnicas que também podem ser utilizadas nesse processo de refinamento, nesse processo de construção e de repensar todo o projeto e toda a ideia, todo o problema. Lembrando que a gente está em um ciclo constante, que é o Design Thinking. Entre as técnicas que nós vamos estudar estão o Brainstorming, o Brainwriting, o Bodystorming, o e-se e a regra dos 6 chapéus. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e como é que cada uma delas se aplica ao nosso projeto integrador. A primeira delas é o brainstorming. Precisamos compreender adequadamente o que é o brainstorming ou a chuva de ideias, né? Traduzindo ao pé da letra, chuva de ideias. E a gente só consegue fazer brainstorming de uma forma mais aprofundada, mais qualificada, se estivermos trabalhando de forma colaborativa. O brainstorming, como o próprio nome já diz, né, a tempestade cerebral, ou a chuva de ideias, ou a tempestade de ideias, é uma técnica que consegue ampliar a sua capacidade de pensamento e as suas ideias por meio do diálogo e do trabalho colaborativo. Existe um livro que está como dica aí, que vocês podem ter acesso para se aprofundar um pouquinho mais, e o nosso material complementar também possui vídeos sobre o brainstorming e como é que ele é aplicado no desenvolvimento de projetos. E por que eu utilizo o brainstorming? Por que ele é importante? Né? Se eu souber realizar adequadamente o brainstorming, essa prática nos ajuda a gerar ideias, a criar novas soluções, a inovar. Né? Então, o brainstorming, a partir de uma discussão colaborativa, vai nos trazer uma série de questões e de fatores que podem ser úteis aí
para o desenvolvimento do nosso projeto. Portanto, a gente vai utilizar essa técnica para gerar essas soluções inovadoras ou inspiradoras e que nos ajudem aí a desenvolver o nosso projeto integrador. E como é que eu faço isso? Como é que eu utilizo o brainstorm? Eu posso desenvolver isso de modo individual, como se fosse um brainstorm introspectivo, algo comigo mesmo, né? Ou expandir isso para o meu grupo, o que é muito mais útil no momento em que a gente está desenvolvendo um trabalho de forma colaborativa. Na verdade, a gente pode fazer isso de duas formas, em dois momentos. Um momento individual e um momento em grupo. Quanto maior o número de ideias, quanto maior o número de soluções que vocês consigam encontrar, melhores serão os resultados do brainstorm, né? Então, lembrando que essa construção colaborativa ela é muito vantajosa no momento em que nos leva a refletir sobre uma série de aspectos que muitas vezes não foram discutidos previamente. Para o brainstorm, existem algumas regras e nós precisamos tomar muito cuidado com essas regras. Primeiro, a gente precisa desenvolver uma conversa por vez. No brainstorming, cada um fala na sua vez. É muito importante que isso seja seguido, porque senão nós não temos o brainstorming da forma como ele deve ser desenvolvido. Então, cada um fala, cada um expõe a sua ideia, depois o colega, depois o outro, um de cada vez, né? É muito importante que o grupo também não fique criticando, não fique julgando a ideia do colega, né? Porque a construção de uma ideia, às vezes surgem ideias que parecem ser absurdas, mas que muitas vezes nos levam a soluções totalmente inovadoras dentro do problema identificado. Então, por isso é importante a gente encorajar essas ideias doidas, né? Por mais que elas pareçam não muito exequíveis, elas podem gerar soluções mais simples e que podem colaborar com o desenvolvimento de uma solução mais adequada. Então, às vezes você pode aproveitar a ideia de um colega e construir uma nova ideia sobre a do colega, utilizando a dele como base. Então, vejam que o processo não é nunca cortar ou eliminar, mas sim construir e agregar. O brainstorming tem o objetivo principal de agregar, de construção. Então, adote uma postura de consenso. Pega a colaboração do teu colega de grupo e acrescenta um pouco do teu olhar, das tuas impressões e das suas interpretações. Um dos principais objetivos do brainstorming é fazer com que todos consigam colaborar. Mantenha o foco e fique no assunto para você não dispersar, né? Tirar o foco da discussão pode prejudicar o desenvolvimento da solução. E quanto mais ideias, melhor. Não eliminem ideias, não critique, não corte, sempre tenta agregar, sempre tenta moldar, sugerir algo que pode ser pensado ou repensado a partir da ideia do outro. Esse é um dos principais objetivos do brainstorm e seguindo essas 7 regrinhas, vocês podem ter resultados muito promissores dentro dessa técnica. Uma outra abordagem é o brainwriting, né? No caso do brainwriting, ele já não é uma ferramenta para ser desenvolvida em grupo. Ela é muito mais individualizada. Você vai escrever aquilo que você pensa, aquilo que você interpreta sobre os dados, sobre as informações que você tem. Então, o principal objetivo é que você relacione as suas ideias. Geralmente, as equipes realizam o brainwriting e depois o brainstorming, porque isso pode ser muito mais produtivo no momento em que o brainstorming já coloca você num ambiente colaborativo de grupo e você consegue compartilhar aquelas ideias que você teve inicialmente com todo o seu grupo. E por que eu utilizo o brainwriting? Para evitar alguns riscos na sessão de brainstorming. Geralmente, às vezes, as sessões de brainstorming começam a ter discussões que dispersam ou que as pessoas não deixam o outro falar. Mas o brainwriting ele te ajuda a se preparar, a você se fortalecer em relação a argumentos e a ideias para uma sessão de brainstorming. Então, é muito importante que o brainwriting também possa ser utilizado nesse contexto. E como é que eu faço isso? Como é um exercício muito mais individual, eu posso utilizar, por exemplo, papel e caneta ou ferramentas
online, ferramentas digitais que me permitem o registro de ideias. E, posteriormente, eu posso compartilhar isso com todos do grupo, né? Então, o ideal é que você gaste aí em torno de 10 a 15 minutos discutindo consigo mesmo, tentando tirar da sua própria cabeça, do seu próprio cérebro, das suas interpretações e das suas observações, o máximo de ideias e sugestões possíveis para uma futura sessão de brainstorming. Aí algumas figuras, né, falando sobre brainwriting, observem que existem matrizes, existem desafios, né, em que as pessoas colocam ali etapas e você tem que listar 3 ideias para cada etapa em 5 minutos, né? Então, você começa a listar essas ideias e depois você compartilha essas ideias com os seus colegas e você consegue caminhar e desenvolver uma ideia cada vez mais adequada, cada vez mais precisa. Então, o brainwriting também a gente tem material complementar em vídeo que vocês podem utilizar e aprender um pouquinho mais sobre estratégias complementares para realizar o refinamento aí da sua proposta e da sua ideia. Outra estratégia que é muito interessante de ser utilizada é o body storming, né? O body storming, vejam que já envolve a tempestade do corpo, né? Também a gente pode traduzir como uma encenação. É algo mais teatral, mais performático para refinamento da ideia e da solução. É como se o grupo ou as pessoas envolvidas encenassem como seria as situações a partir do momento que a solução estivesse proposta. Então, você faz uma encenação de como é que seria, né? No nosso material complementar, existe um vídeo muito interessante sobre como o McDonald's, né, usou o body storming para simular como é que eles fariam o sanduíche de forma muito rápida. Aquelas fast foods com espaço limitado, onde você tem que fazer os sanduíches de forma muito rápida, passando um para o outro a instrução. O filme é muito bacana, que eles encenam a cozinha e eles utilizam a estratégia de body storming para fazer todo o processo e simular todo o processo de como seria a solução, né? E por que é que eu utilizo o body storming? Porque muitas vezes, nos colocando na situação ou encenando a solução, eu consigo, às vezes, pensar como um todo, expandir um pouquinho mais a ideia sobre a proposta de solução. Então, eu utilizo essa técnica para conseguir aprofundar ainda mais, né? Eu tenho uma experiência física, eu tenho quase uma sensação de como seria essa solução implementada. E como é que eu utilizo isso? Como se fosse realmente um teatro, né? Os participantes interpretam os atores envolvidos no sistema, cada um com a sua função específica, e você vai observando como é que as coisas se desenvolvem. É muito importante no body storming que você tenha alguém que observa e os atores que desenvolvem. Esses observadores vão tomando nota e fazendo apontamentos que mais tarde podem ser utilizados para a melhoria da solução e para o refinamento dessa ideia de solução. Aí algumas imagens, né, com o body storming, né, as pessoas encenando ou simulando situações a partir de modelos ou de maquetes criadas para a solução, né? Então é algo performático realmente, é algo teatral que ajuda o grupo a compreender como é que aquela solução seria utilizada. E é muito interessante, pessoal, porque você consegue detectar, às vezes, fatores que muitas vezes só pensando ou só discutindo não são observados. Então, o body storming é uma técnica muito interessante para o desenvolvimento da ideia. A outra técnica que nós vamos estudar é aquela que nos faz pensar de forma hipotética, ou criar situações hipotéticas para que a gente consiga ampliar um pouquinho mais a visão sobre a ideia proposta. É a técnica do e se, e consiste basicamente, como o próprio nome já diz, de formular uma série de perguntas de e se, né? Essas perguntas funcionam como provocações ao grupo, e o grupo responde essas perguntas tentando criar, tentando desenvolver um pouquinho mais a ideia da solução. Isso cria cenários, isso cria situações que não foram previstas, né? Ou que podem ocorrer
a partir do momento que a solução estiver implementada. E por que que essa técnica é utilizada? Às vezes, as nossas discussões sobre o problema ficam um pouco paradas ou estagnadas, parece que já está tudo resolvido, né? Então, você, para mexer um pouquinho com isso, para dar uma estimulada na criatividade, a técnica do IC surge como uma alternativa. E você utiliza exatamente construindo perguntas como, e se tivéssemos todo o dinheiro do mundo? E se não tivéssemos dinheiro nenhum? E se fosse um super-herói, como você resolveria? São questões, né, e não necessariamente que possam fazer sentido ou que sejam reais, mas que te façam quebrar, às vezes, a estagnação do processo de discussão e de refinamento de ideias. Então, essa técnica ela é muito interessante para que você consiga retomar aquele processo de aprofundamento e de refinamento da ideia. Então, aí existem cardzinhos, alguns grupos costumam desenvolver cards, né, e passam para cada colega comentar, e isso vai fluindo para que o problema seja cada vez mais explorado de forma mais profunda. Uma outra técnica que é muito interessante é a dos 6 chapéus, né? E essa é muito interessante porque são 6 chapéus de cores distintas e cada cor vai representar um fator ou um elemento dentro desse processo de construção da ideia, né? Esse método foi criado por De Mono e ele potencializa aí a visão que o grupo tem da ideia, do contexto em que a ideia vai ser desenvolvida, né? E isso é muito interessante para um refinamento cada vez maior da proposta de solução. Você começa a utilizar essa técnica para ampliar um pouquinho as suas perspectivas e também tentar olhar o problema de uma outra forma, de uma outra ótica. Porque dentro de um grupo, a gente sempre tem pessoas que são muito otimistas, a gente sempre tem pessoas que são muito pessimistas, então a gente precisa fazer com que essas pessoas olhem o projeto de outra forma. O pessimista começa a olhar o projeto de modo mais otimista, o otimista de forma pessimista. Então, a gente vai girando os chapéus e cada um vai fazendo o seu papel de acordo com a cor do seu chapéu. Então, como é que eu utilizo isso? Cada chapéu representa um estilo, né, uma forma de observar e uma forma de pensar a ideia e o projeto, né, lembrando sempre que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu vou pegar o meu chapéu e eu vou incorporar o personagem associado à cor desse chapéu. Por exemplo, se eu utilizar o chapéu preto, eu sou aquela pessoa que vai começar a enxergar todos os riscos e todos os problemas, né, que o projeto e a ideia, a solução pode ter. Já quando eu uso o chapéu verde, eu vou tentar criar coisas que são totalmente inusitadas e que ninguém pensou, mas aquelas sugestões que muitas vezes parecem mirabolantes ou doidas, né, como a gente já falou, e tentar propor isso dentro do contexto da solução. Já aquele que usa o chapéu branco vai tentar tirar dali alguns dados e algumas informações. E por aí vai. Cada cor, né, cada cor do chapéu identificando um tipo de perspectiva, um tipo de olhar para o projeto e para a solução a ser proposta. Então, a partir dessa ideia, nós vamos começando a ter uma visão melhor de como o projeto vai ser desenvolvido, de que forma a solução pode ser melhorada ou refinada, e isso é muito importante para que a gente consiga enxergar cada vez melhor a ideia e a solução e busque atingir o consenso. E aí está um exemplo dos 6 chapéus. Existe inclusive um material, um vídeo. Cada uma dessas técnicas, existe um vídeo no nosso material complementar, que é importante que vocês assistam, que vocês tomem nota, façam algumas anotações. E existe também um livro, né, Os 6 Chapéus do Pensamento, onde cada chapéu demonstra uma característica. E esse livro ele é interessante, caso vocês consigam adquiri-lo aí, para conhecer um pouquinho mais profundamente essa técnica e poder utilizá-la aí no projeto integrador como um processo de refinamento das suas soluções e das suas ideias. Por fim, né, mas não menos importante, vamos revisitar os mapas mentais, né? Os mapas mentais, eles são... A gente já utilizou os mapas mentais no momento em que a gente estava tentando estabelecer conexões entre os conceitos, né, para definir ou para descrever de forma mais profunda e detalhada o nosso problema, mas agora a gente revisita os mapas mentais para refinar a nossa ideia, refinar a nossa solução.
Por quê? Porque os mapas mentais eles têm uma utilidade muito importante no entendimento, na visão, na ampliação da nossa visão sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, e faz com que a gente consiga explorar de modo mais profundo toda a ideia, né? Então, desenhar mapas mentais nos ajuda a compreender de forma mais profunda a ideia sobre o problema ou até sobre a solução. Quais serão os elementos da solução, né? Como é que ela vai ter impacto, quais serão os seus impactos. A gente começa a desenhar mapas mentais relacionando esses conceitos, né? Existem ferramentas online que também já podem ser utilizadas para a construção de mapas mentais, e é uma maneira muito poderosa, né, da gente buscar mais clareza, tentar mais detalhar um pouco mais todo um tópico, toda uma ideia, toda uma proposta de solução a ser explorada. E como é que eu construo, como é que eu utilizo esse mapa mental? Geralmente eu utilizo uma folha em branco e começo a desenhar a ideia central, e a partir da ideia central eu começo a ramificar, estabelecer conexões com outros conceitos relacionados, e isso faz com que eu vá me aprofundando. Quanto mais amplo for o meu mapa mental, mais conceitos, mais ideias estarão contidas ali. E isso vai me ajudar cada vez mais a enxergar de modo mais preciso, de modo mais profundo, quais são os conceitos que estão envolvidos ali no desenvolvimento daquela ideia, no desenvolvimento daquela solução, naquele problema que eu estou explorando. Então, pessoal, acostume-se com os mapas mentais. Existem cursos de mapas mentais disponíveis na internet, diversos livros, vídeos no nosso material complementar. Então, assistam, vejam como é que se utiliza, utilizem os nossos fóruns, né, para tirar suas dúvidas e caminhem dentro dos mapas mentais. Aí algum exemplo, ó, uma figurinha, né, sobre os mapas mentais, né? Inclusive essa figurinha, ela vem exatamente desse livro dos 6 Chapéus do Pensamento. Lá eles também falam um pouquinho sobre os mapas mentais e como utilizar, né? Então vocês têm aí uma ideia central, e a partir dessa ideia central, várias ramificações, né, com ideias mais detalhadas sobre o assunto. E essas ramificações me ajudam a enxergar ou a ter uma visão cada vez mais ampliada de tudo que estará envolvido dentro do desenvolvimento do projeto. Quanto mais profundo e quanto mais detalhado for o meu mapa mental, melhor eu vou ter as ideias ali apresentadas, melhor eu vou compreender o meu problema e a solução que eu estou propondo. E não poupem criatividade na construção do mapa mental. Podem utilizar imagens, figuras como esse aí, ou simplesmente textos, né? Bom, e aí o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Como é que a gente vai organizar o trabalho? Nós já vimos aí uma série de técnicas, né? Já temos as técnicas todas já estabelecidas e definidas, temos vídeos e materiais complementares que vocês podem explorar livremente lá, para que vocês consigam se aprofundar nessas técnicas. É muito importante que o grupo estabeleça um cronograma de reuniões semanal, quinzenal, para que vocês possam se reunir, discutir as ideias. Isso pode ser feito no polo ou de forma online, né? É muito importante que o grupo domine essas técnicas, então é interessante que vocês talvez façam reuniões entre si, cada membro do grupo pode estudar uma técnica e depois compartilhar com o colega, e depois cada um se aprofunda um pouquinho mais. É importante que vocês documentem cada uma dessas técnicas que vocês vão utilizar para o refinamento e para o desenvolvimento da ideia e do trabalho. Por quê? Porque a partir de agora, a partir do momento que a gente já construiu o nosso plano de ação, que é aquele documento inicial que vai nos dar uma ideia do projeto integrador, uma ideia da proposta que eu vou desenvolver, a partir de agora eu já passo a pensar no meu relatório parcial. Nós tivemos, portanto, o módulo 1 e 2, que nos ajudou a construir o plano de ação, a partir da identificação do problema por meio de entrevistas, de visita ao local. Agora, nós estamos finalizando o módulo 2. Nós temos 2 unidades, 1 e 2. O módulo 2, a gente já finaliza com um refinamento do problema e um relatório parcial que é baseado no plano de ação, mas que já vem como uma pré-proposta, ou uma proposta de um projeto de ação.
onde eu vou ter introdução, objetivos, uma justificativa e uma descrição mais detalhada do problema de pesquisa, né? Lembrando que a justificativa é onde eu descrevo e é onde eu explico o para quê, né? Eu vou desenvolver todo esse projeto. A minha fundamentação teórica, com todos os temas, com todos os tópicos e os conceitos que estão envolvidos ou que serão envolvidos no desenvolvimento do meu projeto. A metodologia que vai descrever o como eu vou desenvolver esse projeto, que ferramentas, que insumos, né, que tecnologias eu vou utilizar. É muito importante que a metodologia tenha atividades bem detalhadas, explicando todo o processo de obtenção da solução. Isso vai ajudar a guiar o grupo durante o desenvolvimento de projeto integrador. Os resultados e os impactos esperados a partir do momento que você tem essa ideia formulada, o problema identificado e a ideia formulada, quais são os resultados e impactos esperados a partir do momento que essa ideia for concebida e colocada em prática, né? Então, todo esse processo de escrita e de definição desse projeto nos ajuda também a encontrar o resultado disso, o impacto, a importância da ideia para a comunidade que a gente está trabalhando. E as nossas referências, né? Os livros que a gente leu, os vídeos, tudo que a gente utilizou como base para a elaboração desse relatório parcial. E mais importante, ter sempre um cronograma de atividades dividido entre os integrantes do grupo, com datas de entrega, com especificações do que é para ser feito em cada momento, né, com todas as classificações, com tudo que é definido para que o grupo não se perca nesse processo. O grupo precisa se reunir esporadicamente, seja de modo presencial ou online. A gente tem ferramentas para registro dessas reuniões, sempre reforçando projeto integrador. A gente utiliza Design Thinking. O Design Thinking consiste da revisitação, da constante revisão de tudo que precisa ser feito dentro do projeto, revisitar os dados e informações, revisitar o problema e refinar, repensar a ideia. Então, todo esse processo de construção passa por um conjunto de visitas sucessivas ao problema inicial. E lembrando que a gente tem sempre essas técnicas e essas ferramentas para nos apoiar no desenvolvimento do projeto. Leiam, para que vocês possam complementar as informações, os capítulos 7 e 8 do livro do Tim Brown. Lá vocês vão encontrar diversos detalhes, várias informações úteis sobre todo esse processo de ideação e experimentação, sobre o processo de refinamento de ideias, sobre as ferramentas, os esquemas, os mapas mentais, que são importantes para que a gente consiga detalhar e para que a gente consiga aprofundar uma ideia, né? Nós temos os nossos vídeos nos materiais complementares, muito importante que vocês olhem os vídeos. O tema de cada vídeo está sempre relacionado ao conteúdo da disciplina e ao módulos, né? Então, cada módulo tem um conjunto de conceitos e um conjunto de vídeos que é muito importante que vocês assistam, leiam o material e coloquem isso em prática por meio das reuniões, por meio das atividades práticas, né, que vocês têm que entregar, por meio das entregas. Agora vocês vão ter que entregar um relatório parcial. E a partir do próximo módulo, que é o módulo 3, nós vamos já começar a caminhar para a prototipação e para o desenvolvimento da solução. Então, nós vamos pegar todos os conceitos e todas as estratégias e ferramentas que a gente utilizou no módulo 1 e nesse módulo 2 e combinar para que a gente consiga agora desenvolver um protótipo, desenvolver uma ideia da solução que vai fazer parte do nosso problema a ser resolvido, do nosso projeto integrador. E essa última entrega vai ser a mais importante de todas, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá no módulo 3. Bom? Então, bom estudo para vocês, um bom trabalho e lembre-se, coloquem as suas dúvidas, coloquem as suas demandas e necessidades dos nossos fóruns, que a gente vai estar acompanhando sempre com os nossos tutores e dando feedback para vocês de tudo que vocês precisarem para realizar de forma plena a disciplina de projeto integrador. Bom estudo a todos
e até o módulo 3.